David Carrington nasceu em uma cidade pequena, em uma casa simples, em uma família de classe média baixa. Seu pai, Mark Carrington, era trabalhador de uma fábrica de automóveis e sua mãe, Alice, trabalhava como atendente em uma cafeteria local. Embora a vida fosse difícil, com os pais muitas vezes lutando para pagar as contas e garantir que a família tivesse o suficiente, havia um espírito de resiliência em sua casa. Mark e Alice sempre faziam o possível para oferecer aos filhos um ambiente acolhedor, onde, apesar das dificuldades financeiras, o amor e o apoio nunca faltavam. David, o mais velho de 3 irmãos, cresceu observando os pais enfrentando os desafios diários. Ele sabia que a vida era dura, mas também entendia que, com esforço e perseverança, era possível mudar a trajetória de sua família. Desde jovem, ele demonstrou um grande desejo de aprender e melhorar. No ensino médio, enquanto seus amigos se divertiam, David passava o tempo estudando livros sobre empreendedorismo e negócios, tentando descobrir como poderia alcançar algo maior. A cafeteria de sua mãe, embora simples, era um lugar especial. Ali, ele observava a interação das pessoas e como os clientes, muitos dos quais eram regulares, não apenas vinham por causa do café, mas porque a cafeteria era um ponto de encontro. Conversas animadas, risadas e até pequenas discussões faziam parte do dia a dia. Ele percebia que o café, algo tão simples, parecia ter o poder de reunir as pessoas e de criar um senso de comunidade. Alice, sua mãe, sempre lhe falava sobre o poder do bom atendimento. Ela era uma mulher de sorriso fácil, sempre disposta a ouvir os problemas dos clientes e a oferecer uma palavra amiga. Para ela, não se tratava apenas de vender café, mas de fazer com que as pessoas se sentissem bem, como se estivessem em casa. Esse conceito de hospitalidade e de serviço com um toque pessoal marcou profundamente David e ficou com ele ao longo de sua vida. Porém, apesar de sua grande admiração pela cafeteria de sua mãe, David sabia que sua vida não poderia ser limitada àquela pequena cidade. Ele queria mais. Sonhava em fazer a diferença e em criar algo que fosse capaz de impactar o mundo de uma maneira significativa. Ao concluir o ensino médio, tomou uma decisão corajosa: sair para estudar em uma universidade de uma cidade maior. Embora fosse uma oportunidade única, ele também sabia que precisaria trabalhar arduamente para se sustentar durante o período da faculdade, já que sua família não tinha condições financeiras para ajudá-lo. Ao chegar à universidade, David se sentiu imediatamente sobrecarregado. A vida em uma grande cidade era muito diferente da pequena cidade em que cresceu. Ele era apenas um entre milhares de estudantes, e a pressão para se destacar era imensa. Para se manter, trabalhou em uma série de empregos de meio período: ajudante de escritório, caixa de supermercado, garçom. Cada trabalho que ele fazia lhe dava uma lição importante sobre como as pessoas se comportam, o que valorizam e como os negócios funcionam. Foi nesse período que ele teve o primeiro contato com o mundo corporativo, ao conseguir uma vaga como assistente de vendas em uma loja de utensílios domésticos. Embora fosse um trabalho simples, o ambiente o ensinou muito sobre marketing, vendas e a psicologia por trás do consumo. Ele observava como a loja criava uma experiência de compra para os clientes, desde a organização até o modo como os produtos eram apresentados. Era uma lição de que não se tratava apenas do produto, mas da experiência que se oferecia aos clientes. Esse conceito ficaria gravado em sua mente, moldando sua visão para o futuro. Enquanto isso, David ainda carregava consigo as memórias da cafeteria de sua mãe. Ele imaginava como seria criar um lugar como aquele, mas com um toque moderno e inovador, onde as pessoas não estivessem apenas comprando café, mas criando memórias. Ele começava a perceber que a chave para um bom negócio não estava apenas no que se oferecia, mas na experiência que se proporcionava ao cliente. Ele sabia que o simples fato de vender um produto não era suficiente. Era preciso criar uma conexão emocional com o cliente.
algo que fizesse com que ele voltasse não só pela qualidade, mas pela experiência única que a marca proporcionava. Durante a faculdade, David não apenas se dedicou aos estudos, mas também começou a desenvolver um plano para o que ele chamava de seu futuro negócio. Ele sabia que, para fazer isso acontecer, precisaria entender mais sobre administração, comportamento do consumidor e, acima de tudo, como reunir recursos para lançar sua ideia. Ele não sabia ainda como faria isso, mas estava determinado. Seu sonho de transformar a cafeteria em um lugar onde as pessoas não apenas consumissem café, mas vivessem uma experiência única, estava se tornando mais claro a cada dia. Depois de anos de trabalho em empresas de marketing, David Carrington estava começando a se sentir frustrado. Ele sabia que poderia fazer mais, criar algo que realmente impactasse as pessoas. Mas, até aquele momento, a sua vida profissional parecia limitada, presa a uma rotina de projetos corporativos que não o inspiravam. Foi em uma viagem de negócios para Paris, em uma manhã fria de outono, que a visão de David começou a tomar forma. Durante essa viagem, ele teve uma reunião importante, mas ao final do dia, decidiu dar um passeio pelas ruas de Paris. Ele se perdeu nas vielas do Marais, onde os cafés parisienses ocupavam praticamente cada esquina. Ao passar por um desses cafés, a suavidade do aroma de café recém-passado atraiu sua atenção. Ele entrou em um pequeno estabelecimento, simples, mas cheio de charme, com poucas mesas e um ambiente acolhedor. O que mais lhe chamou a atenção, no entanto, não foi apenas a qualidade do café. David percebeu que as pessoas não estavam ali apenas para tomar café. Elas se sentavam em grupos, riam, conversavam, e o ambiente era um ponto de encontro de ideias, sentimentos e, acima de tudo, comunidade. Havia algo quase mágico naquele lugar, uma sensação de pertencimento e de conforto, que ia muito além da bebida que estava sendo servida. David se sentou sozinho em uma mesa perto da janela, tomando seu expresso, e passou a observar. As pessoas, com suas roupas casuais e expressões relaxadas, não estavam apressadas. O café, por mais simples que fosse, se tornava o pretexto para um momento de pausa, reflexão e conexão. A ideia o atingiu como um raio. O café deveria ser mais do que apenas uma bebida. Ele deveria ser uma experiência. O conceito de uma cafeteria, não como um lugar apenas para consumir um produto, mas como um centro de interação, onde as pessoas podiam se reunir, conversar e até mesmo se conectar de maneira mais profunda, parecia revolucionário para ele. Ele já sabia que os americanos consumiam café, mas aquilo que ele estava testemunhando na Europa era algo diferente. O café era uma cultura, um momento de pausa e de encontro, algo enraizado no estilo de vida e no cotidiano. David ficou horas naquele café, imerso em suas reflexões. Quando saiu, a ideia estava cristalizada em sua mente. Ele pensava no quanto o mercado americano carecia de algo mais significativo do que apenas grandes redes de fast food que vendiam café como uma commodity. Ele queria criar um lugar onde o café fosse o centro de uma experiência mais profunda, uma marca que fosse sinônimo de qualidade, conforto e, acima de tudo, de união. Nos dias seguintes, ainda em Paris, ele visitou outros cafés. Sentava-se observando, analisando as interações, percebendo o impacto cultural que esses locais tinham na vida das pessoas. David sabia que estava diante de algo muito maior do que uma simples ideia. Ele estava sendo chamado a criar um espaço que unisse as pessoas, não só por meio do café, mas através de uma experiência transformadora. Ao retornar para casa, a visão dele já estava formada. Ele estava determinado a abrir um negócio de café que fosse muito mais do que uma cafeteria comum. Ele queria um lugar onde o café fosse preparado com os melhores grãos, mas também onde cada xícara fosse servida com um sorriso, onde cada cliente fosse tratado como um parceiro da experiência. Não seria um café qualquer.
mas um local onde a qualidade e a experiência se entrelaçariam de maneira única. David passou as semanas seguintes tentando transformar essa visão em realidade. Ele começou a conversar com fornecedores de grãos de café, buscando os melhores ingredientes e aprendendo mais sobre o processo de torrefação e preparo. Ele procurava entender cada aspecto da criação de uma cafeteria, desde o ambiente até a experiência que ele queria proporcionar. No entanto, ele logo percebeu que, para tornar essa ideia viável, ele precisaria de mais do que apenas paixão. David então procurou investidores, mas a maioria das pessoas com quem conversou não estava convencida de sua ideia. "É só café, meu amigo", disseram-lhe. "Não há nada de especial nisso." Muitos não viam valor no conceito de transformar uma simples cafeteria em um local de experiência e encontro. A resistência era grande, e ele sentiu a pressão de abandonar a ideia ou seguir em frente sozinho. Apesar da frustração, ele não desistiu. David sabia que sua visão não poderia ser medida apenas com números imediatos ou lógica empresarial. Ele acreditava que, se fosse capaz de transmitir o impacto dessa experiência, as pessoas também seriam capazes de perceber a importância e a necessidade de um local como o que ele tinha em mente. Sua visão não se tratava apenas de café, era sobre criar um refúgio no meio da correria diária. Naquela época, ele encontrou uma pequena cafeteria local que estava à venda, uma oportunidade de começar de forma modesta. Ele usou suas economias e conseguiu convencer alguns amigos a investir no projeto. Com um local já existente e o conceito claro em sua mente, David se sentiu pronto para dar o primeiro passo. O desafio agora era transformar a visão de um café cultural em realidade. E para isso, ele sabia que precisaria não só de uma boa receita de café, mas de um ambiente acolhedor, de uma experiência que fosse memorável para os clientes. David estava determinado a levar sua ideia adiante, mas o caminho para a transformação do Café Carrington não foi fácil. Embora sua cafeteria inicial tivesse começado com uma base de clientes fiéis, a concorrência começou a se intensificar. Redes de fast food estavam inserindo opções de café em seus cardápios, e outras cafeterias mais tradicionais começaram a expandir sua oferta. David sabia que, para se destacar, ele precisaria fazer algo audacioso e inovador. Algo que não apenas atraísse clientes, mas que criasse uma verdadeira experiência em torno de cada xícara de café. Em vez de tentar competir apenas com o preço, David focou na qualidade e na experiência. Ele acreditava que um café de qualidade não era apenas sobre o grão ou o sabor. Era sobre a sensação que a cafeteria proporcionava aos seus clientes. David se inspirou em suas viagens pela Europa, onde o café não era apenas uma bebida rápida, mas um momento de socialização e prazer. Ele decidiu transformar o ambiente das suas cafeterias. Contratou designers para criar espaços acolhedores, com sofás confortáveis, luz suave e uma atmosfera relaxante. O objetivo era que as pessoas não apenas comprassem café, mas se sentissem em casa. Ele também investiu em música ambiente, criando uma playlist cuidadosamente selecionada que gerasse uma sensação de calma e bem-estar. Mas o verdadeiro diferencial estava na forma como os parceiros, como Davi chamou seus funcionários, eram treinados. Ele não queria que seus colaboradores fossem apenas atendentes de café. Ele queria que eles se tornassem embaixadores da marca e, acima de tudo, mentores de experiência. Cada parceiro deveria ser capaz de explicar aos clientes a origem dos grãos, o processo de torrefação e até as nuances do sabor do café. David acreditava que, ao educar seus funcionários e, consequentemente, seus clientes, ele criaria uma comunidade mais engajada e leal. Após um ano de sucesso local, com a cafeteria atraindo clientes fiéis e ganhando uma boa reputação na cidade, David sabia que não poderia continuar limitado a uma única loja. Mas a expansão trazia grandes desafios. A primeira preocupação era garantir que o Café Carrington
mantivesse a mesma qualidade e experiência, mesmo ao crescer. Como garantir que cada nova loja, em uma nova cidade ou bairro, oferecesse o mesmo nível de excelência que ele havia conquistado? David tomou uma decisão corajosa. Ele abriria novas lojas, mas com um modelo que refletisse sua filosofia central. Cada nova loja teria que passar pelo mesmo processo de curadoria, treinamento e adaptação ao local onde fosse aberta. Ele não queria que sua marca fosse vista como uma cadeia impessoal. Ao contrário, queria que cada loja fosse um reflexo da cultura local, mantendo ao mesmo tempo os valores fundamentais da marca. Para isso, ele criou um programa de licenciamento para permitir que pessoas que compartilhassem sua visão pudessem abrir novas lojas sob a marca Café Carrington. Esse modelo permitiu que ele expandisse mais rapidamente, sem perder o controle sobre a qualidade do produto e da experiência oferecida. Cada novo franqueado passava por um treinamento intensivo, imerso nos valores da empresa. Embora o foco de David fosse principalmente na experiência, ele sabia que, para sustentar o sucesso, a longo prazo ele precisava inovar nos produtos. O café era o carro-chefe, mas ele começou a expandir seu cardápio, oferecendo opções para todos os gostos. O Café Carrington Company passou a ser conhecido por oferecer não só cafés especiais, mas também opções veganas, sem glúten e até bebidas que uniam café com ingredientes orgânicos e locais. David também introduziu o conceito de cafés sazonais, criando misturas exclusivas que estavam disponíveis apenas em determinados períodos do ano. Ele sabia que as pessoas adoravam novidades, e essa estratégia ajudou a criar um sentimento de exclusividade e urgência. Mas uma das inovações mais notáveis foi a introdução do Café Carrington Experience, uma série de eventos dentro das lojas, onde especialistas em café poderiam conduzir os clientes em degustações e ensinar sobre os diferentes métodos de preparo. Esses eventos não só atraíam os aficionados por café, mas também ajudavam a educar os clientes sobre o que fazia o café da Carrington Company único. Enquanto a marca crescia, David nunca perdeu de vista a importância de sua equipe. Para ele, o verdadeiro sucesso da empresa não estava apenas no produto ou no ambiente, mas na cultura criada entre os parceiros. Ele acreditava que, se seus funcionários estivessem motivados e felizes, isso se refletiria diretamente na experiência do cliente. David introduziu um pacote de benefícios sem igual para os seus colaboradores: planos de saúde abrangentes, participação nos lucros, oportunidades de crescimento dentro da empresa e até mesmo ações da empresa para os funcionários, com o objetivo de envolvê-los no sucesso da marca. Ele também implementou programas de desenvolvimento pessoal, concursos de gestão e bem-estar. Além disso, David incentivou uma comunicação aberta e transparente entre ele e sua equipe. Ele realizava encontros regulares com os gerentes e até com os baristas, discutindo ideias para melhorias e ouvindo feedbacks. Esse modelo de liderança inclusiva ajudou a fortalecer a lealdade dentro da empresa e a criar um ambiente de trabalho positivo. Com os sistemas e processos estabelecidos, David sentiu que era hora de expandir para outras cidades do país. Ele já tinha alguns investidores a bordo, e a marca estava começando a chamar atenção em outros estados. A primeira expansão fora da cidade onde tudo começou foi para Chicago, uma metrópole com um mercado competitivo, mas também com um público aberto a novas experiências. A abertura da nova loja foi um sucesso imediato, e isso motivou David a seguir com o plano de expansão. Com o tempo, a marca foi se espalhando por outros estados, mantendo sempre a premissa de que cada loja deveria ser uma extensão do conceito original: qualidade, acolhimento e um espaço para encontros. Após os primeiros anos de crescimento sólido, Café Carrington Company começou a atrair a atenção de investidores e empresas do setor alimentício. David Carrington sabia que,
Para que sua visão se tornasse algo realmente global, ele precisaria ir além da expansão local e estabelecer uma marca que fosse reconhecida mundialmente, mas sem perder a essência que a tornava especial. Ele começou a perceber que a chave para a verdadeira transformação não estava apenas no produto, mas na experiência como um todo. Em 1995, com mais de 30 lojas bem-sucedidas espalhadas pelos Estados Unidos, David enfrentava um dilema. Ele sabia que o mercado americano estava saturado e que, para manter o crescimento, deveria expandir para outros países. Foi então que ele tomou uma decisão audaciosa. Em vez de seguir o caminho tradicional de abrir novas lojas no mercado local, ele apostaria em uma expansão internacional, entrando com a marca em cidades da Europa e Ásia, onde o conceito de cafés especiais ainda estava começando a emergir. Mas a expansão internacional não seria fácil. David sabia que precisaria adaptar sua estratégia à cultura local de cada país, ao mesmo tempo em que mantinha os princípios de qualidade e acolhimento que eram os pilares do Café Carrington Company. Ele começou a estudar cada mercado com profundidade, identificando as preferências culturais e as práticas de consumo de café, para garantir que sua marca fosse bem recebida, sem perder sua autenticidade. Para garantir que sua marca se destacasse, David decidiu que Café Carrington Company não seria apenas uma cafeteria. Ele queria que fosse um centro de experiências, um lugar onde as pessoas não apenas comprassem café, mas também se conectassem, relaxassem e se sentissem inspiradas. Ele investiu pesadamente em design de interiores, criando espaços acolhedores e únicos que convidavam os clientes a passar horas em suas lojas, não apenas para tomar café, mas para trabalhar, estudar ou socializar. Além disso, ele implementou um sistema de fidelidade altamente eficiente, onde os clientes acumulavam pontos a cada compra e podiam trocá-los por produtos exclusivos ou descontos. Esse programa rapidamente se tornou um sucesso, e muitos clientes passaram a ver o Café Carrington Company não apenas como uma marca de café, mas como parte de seu estilo de vida. David também acreditava que o papel social da empresa era fundamental. Ele implementou uma série de iniciativas para garantir que os parceiros, funcionários, fossem bem tratados. Além dos benefícios de saúde, ele introduziu programas de desenvolvimento profissional e possibilitou que os trabalhadores mais dedicados tivessem a chance de crescer dentro da empresa. Muitos deles, com o tempo, passaram a ser gerentes de lojas ou líderes de operações, contribuindo para o sucesso da expansão internacional. Com o passar dos anos, a marca Café Carrington Company se expandiu para países como França, Japão, Reino Unido, Brasil e, eventualmente, para regiões mais distantes, como o Oriente Médio e África. Cada nova abertura vinha acompanhada de desafios únicos, desde o entendimento das preferências locais até as diferenças no comportamento de compra. Mas David sempre foi pragmático e confiava em seu time de liderança, que se expandiu ao longo do tempo para incluir profissionais de diferentes origens e culturas. Durante essa fase de expansão global, a marca enfrentou uma crescente concorrência de redes de fast food e cafeterias locais, que começaram a copiar alguns dos seus conceitos. David sabia que, para se manter à frente, precisava inovar constantemente. Ele passou a investir em novas tecnologias, como aplicativos móveis, para facilitar a compra e personalização de pedidos, além de introduzir opções sustentáveis, como o uso de copos e embalagens biodegradáveis, algo que ressoava especialmente com o público mais jovem e consciente. Em 2005, Café Carrington Company foi reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do setor alimentício, com um portfólio de mais de 2.000 lojas em todo o mundo. David havia alcançado o que muitos consideravam impossível, criando uma marca global, mas que ainda mantinha uma aura de autenticidade e aconchego. Seu império não era apenas sobre lucro, mas sobre um legado de conexão humana. David Carrington
Não se contentava apenas com o sucesso financeiro. Ele sempre acreditou que sua missão era transformar a maneira como as pessoas viviam suas rotinas diárias. Para ele, Café Carrington Company não era apenas um negócio. Era uma missão de vida. Ele sempre enfatizava o conceito de café como um ritual de conexão, buscando espalhar uma mensagem de acolhimento e humanidade. Ao atingir o auge de sua carreira, David decidiu se afastar das operações diárias da empresa, mas manteve-se como conselheiro estratégico e defensor das causas sociais da empresa. Ele sabia que o legado que queria deixar era mais importante do que qualquer prêmio financeiro. Criou uma fundação voltada para a educação e o apoio a pequenos produtores de café, promovendo práticas sustentáveis e justas. Nos anos seguintes, David Carrington tornou-se um mentor e palestrante respeitado no mundo dos negócios, compartilhando sua história e os princípios que guiaram sua jornada com empreendedores de todo o mundo. Seu livro, Do Café ao Império, A Jornada de um Sonhador, tornou-se um best-seller, inspirando uma nova geração de líderes empresariais a pensar de forma criativa e a valorizar a experiência do cliente. Ao final de sua trajetória, David não só havia criado um império, mas também deixou um legado de empatia, inovação e um modelo de negócios centrado nas pessoas. Ele havia, de fato, transformado a experiência do café em algo que tocava as vidas de milhões ao redor do mundo.